ele se levantando contra os cristãos na estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, lançava na prisão, humilhava, chicoteava. A Bíblia diz que ele se depara com uma luz muito forte na sua frente. E quando ele se depara com aquela luz, a Bíblia diz que ele cai. E caindo por terra, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante é que Saulo, ele estava perseguindo os cristãos daquela época. Porém, Cristo, ao se encontrar com Saulo na estrada de Damasco, ele diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não sei se você entendeu ainda. Eu não sei se você ainda entendeu o mistério que está nessa palavra. Porque quando alguém se levanta contra essa igreja, contra você, contra a sua vida, o Senhor está dizendo assim: olha, o que é que você quer com a minha serva? Por que me persegues? Ou seja, o Senhor, ele compra a briga e diz assim: olha, eu estou na frente de essa noite. Ele tem um encontro e ele é impactado pela mensagem do Evangelho. E ele diz assim: quem és, Senhor? Aí o Senhor vai dizer assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir dali, a vida de Saulo não seria mais a mesma. E aquele homem se tornou um grande ícone na história da igreja. Quando chegamos no capítulo 19, nós percebemos agora Paulo, ele envolvido nas missões. E a Bíblia diz que no capítulo 13, ele já havia sido separado para uma obra que o Senhor havia chamado. Ele sai para as missões na primeira viagem missionária. Passa a primeira viagem, passa a segunda viagem. Aqui nós encontramos Paulo na sua terceira viagem missionária. E a Bíblia diz aqui no verso de número 1, que sucedendo que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chegou a Éfeso. Achando ali alguns dos discípulos, a Bíblia diz que Paulo, a sua primeira preocupação ao ver os discípulos foi a seguinte: ele lança uma pergunta no versículo de número 2, que expressa o desejo do apóstolo Paulo. Paulo não estava interessado em outra coisa senão ver crentes, senão ver pessoas impactadas pelo poder do Evangelho. Hoje, na atualidade, existe uma inversão de valores. A pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, só que o interesse dela é um interesse totalmente diferente. Aqui Paulo, ele não vai dizer assim para aqueles crentes novos convertidos: você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, você vai ganhar bênçãos materiais. Mas ele lança a seguinte pergunta: já recebestes o Espírito Santo quando crestes? Já recebestes o Espírito Santo quando crestes? A maior bênção depois da salvação, a maior bênção depois que nós temos o privilégio de entrarmos na presença de Deus, de recebermos a Cristo como Senhor da nossa vida, ela é uma bênção que ela vem como uma dádiva do Calvário. No Calvário houve sangue derramado na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou. E disse: todo o poder é me dado. Jesus de Nazaré, aquele
aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém e serás revestidos de poder. No capítulo 1, versículo de número 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Paulo, sendo impactado por essa palavra, ele fica totalmente convencido que a maior experiência após nós se encontrarmos com Jesus, após nós termos o privilégio de sentirmos o gozo da salvação, a dádiva excelente do Calvário, que é receber a presença do Espírito em nossas vidas. Eu pergunto nessa noite aqui, aleluia, quantos aqui já sentiram a presença do Espírito? Oh, nessa noite, se você ainda não sentiu a presença do Espírito aqui, eu quero convidar você para iniciar a celebração. Pai das luzes, oh Pai das luzes, venha sobre nós com o teu Espírito. Coloque a mão no seu coração e jogue para Ele e peça para Ele o Espírito Santo. Diga assim: Deus, eu quero sentir a tua presença. Deus, eu quero sentir o teu abraço. Deus, eu quero sentir o fogo do teu Espírito. Deus, eu quero sentir a experiência do Pentecostes. Eu quero ser envolvido pelo Espírito. Já recebestes o Espírito quando crestes. Já recebestes o Espírito quando crestes. Nessa noite o Senhor quer renovar as nossas forças. Nessa noite o Senhor quer batizar com o Espírito Santo. Nessa noite o Senhor quer nos visitar. Ele quer abraçar a tua alma e dizer assim: filha minha, eu estou contigo. Filho meu, eu estou contigo, Abraão. Eu estou contigo. Diz que Paulo continua. Após aqueles discípulos afirmarem o seguinte: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. No versículo de número 3, ele lança a pergunta novamente, dizendo o seguinte: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Aqui no verso de número 6, diz a Bíblia, diz o seguinte: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Algumas coisas, alguns motivos que tornam o Evangelho medíocre, que torna o Evangelho algo comum às pessoas, que torna o Evangelho algo simples, é a rejeição do mover do Espírito Santo, é a falta de conhecimento da palavra de Deus, e é a falta de intimidade com Deus. Esses homens aqui, eles nunca haviam ouvido acerca do Espírito Santo. Mas você aqui nessa noite, você está debaixo da promessa do Pentecostes. O Pentecostes não acabou, ele não ficou lá atrás na época dos apóstolos. O Pentecostes dessa noite está aqui para nos alcançar, para alcançar a tua mãe, o teu pai, a tua família, o teu esposo, o teu filho. O Pentecostes está aqui nessa noite. O Espírito está aqui. Quanto sentem, quanto sentem, quanto sentem, quanto sentem.
Versículo de número 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Versículo de número 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos batiam em retirada. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Porque hoje, na atualidade, existe uma escassez de milagres. Aí nos vem a pergunta: será que o Deus dessa palavra, será que Ele mudou? Será que o Deus que abriu o mar vermelho, será que o Deus que manifestou a sua glória para Israel no Antigo Testamento e no Novo Testamento com sinais e prodígios, será que Ele não é o mesmo? Aleluia! O que é que mudou? O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? E o que é que nós precisamos fazer? E o que é que nós precisamos ter? E o que é que eles tinham que muitos de nós não temos? O que é que a igreja primitiva tinha que muitos de nós não possuímos? O que é que a igreja primitiva possuía? Era um tempero especial do céu sobre a vida da igreja primitiva, que era uma unção tão extraordinária que ela atraía vidas, elas se aproximavam porque existia um mover especial, uma graça especial do Espírito. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos ter? O que é que nós precisamos ser? Capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala sobre a cura de um coxo. Diz a Bíblia que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam naquele lugar. No versículo de número 3, a Bíblia diz que Pedro e João iam entrando no templo, e ele pediu esmolas àqueles 2 homens, aqueles 2 servos de Deus. E a Bíblia diz que Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia, Deus. Isso aqui tem um significado muito forte. Glória a Deus. Será que nós podemos dizer assim: olha para mim, olha aqui nos meus olhos. Olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós temos um celular de alta tecnologia, temos um notebook, temos um tablet, temos um carro bom, temos uma veste boa, um terno bom, um carro bom, um emprego bom. Aleluia! Isso tudo são bênçãos de Deus, mas são coisas que nós não podemos estar presos, porque Ele disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo.
noite. E coloca a mão no seu coração aí. Aleluia. Aleluia. O que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Diga para o Senhor assim nessa noite: Deus, eu preciso dessa graça. Diga assim: Deus, eu preciso dessa autoridade. Oh Deus, eu preciso que o Pentecostes invada a minha vida. Então, essa noite Nazareno, o que eu tenho eu te dou. Aleluia, quando o Senhor investir sobre as nossas vidas, aleluia, Pentecoste genuíno, aleluia, mover genuíno do Espírito Santo. Você vai colocar a mão sobre os enfermos, ele vai ser curado. Você vai colocar a mão sobre a dominada, ele vai ter retirada. E até os seus lenços, eles vão ser ungidos por Deus, porque aonde você colocar o pé, a unção de Deus vai lá. Se você pisar, aleluia, lá na casa do teu vizinho, ele vai sentir algo diferente. Se você pisar lá naquela sala do teu patrão, no teu trabalho, ele vai sentir algo diferente, porque a unção de Deus vai quebrar o jugo e a glória dele vai reinar. Vamos querer essa noite aqui no teu agora. Extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos batiam em retirada. No versículo de número 11, a Bíblia diz assim: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. No versículo de número 18 diz assim: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os feitos do Senhor. Quantos aqui querem o Pentecostes dentro do Senhor? Quantos aqui desejam o Pentecostes aqui nessa igreja de uma forma intensa? Quantos aqui desejam o Pentecostes para o teu ministério, para a tua vida? Quantos aqui anela nessa noite? Salmista Davi diz: continue adorando a Senhor aí. Fica em pé em nome de Jesus, com autorização do pastor. Coloca a mão no teu coração aí, adorando a Deus. Se você anela, continue adorando aí. E escute uma coisa: Davi entendeu a importância da presença do Espírito na vida dele, de tal maneira que no Salmo de número 42 ele diz assim: como servo que brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Agora deixa eu dizer uma coisa que Deus tem para esta geração, que Deus tem para esta igreja. Isaías capítulo de número 42, a Bíblia diz que Deus tem algo grande para a igreja dos nossos dias. Isaías capítulo de número 44 diz assim a palavra do Senhor. O salmista disse: como servo que brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você tem sede nessa noite aqui? Veja a palavra profética que vem para as nossas vidas aqui.
44, versículo número 3 de Isaías, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu estou me sentindo uma terra seca. Sobre o sedento ele diz: derramarei águas. E sobre a terra seca é aquela que se esvaziou, que se prostrou, que se dobrou, aleluia, diante do Senhor, e diz assim: Deus, eu preciso de ti. Eu me esvacio diante de ti. Eu estou dizendo nessa noite, sobre a terra seca, aleluia, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. E você vai, aleluia, adorar a Ele, vai rasgar o seu coração e vai exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Vem adorando ao Senhor aí, não pense em mais nada, só pense na presença de Deus, só pense na presença do Espírito, porque nessa noite Ele te abraça, porque nessa noite Ele te renova, porque nessa noite Ele te conforta, porque nessa noite Ele te restaura, porque nessa noite Ele está derramando rios sobre a tua vida. Oh, Deus.
sentir o impactar do Espírito sobre a gente. Vamos impactar esse bairro, essa cidade, através da presença do Espírito de Deus. Diga assim: a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. A vitória é minha, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Valmir, essa igreja. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.